ele esteve aqui no Brasil, eu entrevistei novamente, perguntei o que ele fazia para a grana dos royalties, porque na época 8 milhões de livros vendidos, sei lá, $2 por livro, dá um dinheirinho. Aí eu perguntei porque o Bruce Wilkinson investiu lá na África, parece que ele praticamente tudo que investiu, o Rick Warren também investiu na África, e aí eu perguntei para ele respondeu, acho que eu nunca publiquei, eu sei que seus royalties acho que não são suficientes ainda para você investir na mochila, por exemplo, mas qual que é a melhor alternativa para minorar os efeitos da pobreza? Conscientizar e sensibilizar aqueles que têm a grana, ou meter a mão na massa entre os menos favorecidos? Qual o caminho melhor? Eu queria dizer assim, não vamos discutir aqui hoje o como, porque antes de discutirmos como alterar a realidade, quer dizer, dar mais dinheiro, investir em ONGs, maior mobilização democrática, etc., nós temos que fazer um dever de casa, principalmente nós, evangélicos e religiosos, cristãos, católicos inclusive, que é um dever de casa que precisa responder a essa pergunta: se Deus existe, por que há pobreza? E esse tema e esse título é de fundamental importância, porque ele esbarra no velho problema que foi levantado pela filosofia grega: se existe um Deus onipotente, que é ao mesmo tempo bom, por que existe o mal? É esse o título. E por incrível que pareça, nós não nos dispomos ainda, e eu acho que o livro é uma excelente contribuição para isso, a discutirmos uma questão fundamental. Qual é a nossa cosmovisão? Como é que nós nos organizamos a partir dessa pergunta? Se há um Deus onipotente, que é ao mesmo tempo onipotente e bom, por que existe mal? Porque se ele é onipotente, ele deveria acabar com o mal. Se ele é onipotente e não acaba com o mal, é porque ele não é bom. Se ele é bom, mas não acaba com o mal, é porque ele não é onipotente. Esse é o paradoxo, esse é o contrapé dessa proposição. E eu, a propósito, estava estudando hoje cá, para poder falar aqui sobre o livro e dizer da contribuição do Jung para esse debate. Eu me preocupei em ler na Teologia Sistemática, um livro de Teologia Sistemática do Gruden, que é um verdadeiro catecismo para os evangelhos. Alguma coisa que eu quero mostrar em contraponto ao que o Jung escreveu no livro. Vou citar o livro agora, abro aspas. Quando entendemos que Deus é o Criador Todo-Poderoso, parece sensato concluir que Ele também preserva e governa tudo no universo. Embora o termo providência não se encontre nas Escrituras, tem sido tradicionalmente usado para resumir a contínua revelação de Deus, ou revelação e relação de Deus com a sua criação. Continuo. Os decretos de Deus são os divinos desígnios eternos pelos quais, antes da criação do mundo, Deus determinou tudo o que acontecesse. Antes da criação do mundo, Deus determinou tudo o que ia acontecer. Essa doutrina é semelhante à da providência, mas aqui estamos considerando as decisões divinas anteriores à criação do mundo e não seus atos providenciais no tempo. Seus atos providenciais são a efetivação dos decretos eternos que Ele baixou há muito tempo. Apesar de todas as afirmações anteriores, chega um ponto em que nos vemos obrigados a confessar que não compreendemos
como Deus pode ordenar que executemos atos maus e depois nos responsabilizar por eles, sem que o próprio Deus tenha culpa. Podemos afirmar que todas essas coisas são verdade, pois as Escrituras assim nos ensinam. Mas a Bíblia não nos diz como Deus provoca essa situação, ou como Deus nos responsabiliza por aquilo que ordena que venha a acontecer. Nesse ponto, a Bíblia escapa. E temos de concordar com Berford, considerando que, em última análise, o problema da relação de Deus com o pecado permanece um mistério. Ora, se Deus ordenou todas as coisas que acontecessem antes do mundo existir, por que existe miséria? Aí ele diz, nós temos que concordar que existe porque Deus assim decretou. Por que Deus fez isso? Isso para nós ainda é um mistério. Mas aceitando que a miséria existe porque Deus decretou. Ora, se Deus decretou que a miséria existisse, porque Ele tem um fim último, e esse fim último necessita, nas engrenagens da história, que haja favela, que haja miserável, que haja criança morrendo de fome nas filas dos hospitais públicos desse país. Se é necessário esse preço a ser pago, logo, nós não podemos, como vasos de barro que somos, questionar a sabedoria eterna do Todo-Poderoso. Então, por que nós não somos uma igreja transformadora? Porque faz parte do nosso código genético espiritual conceber uma divindade que tudo ordena e que tudo controla e que tem tudo debaixo do seu controle. Vou terminar. O Jung escreve no livro dele uma outra visão. E a visão do Jung está aqui. Vou citar, sem citar a página, para depois vocês comprarem o livro e procurarem. Quem ama se auto-impõe um limite ao seu poder e vontade, mesmo que seja todo-poderoso. O limite ao seu poder é a liberdade do outro, pois só na liberdade o amor pode florescer. Isso significa que quem opta pela lógica do amor não manda, só interpela. Se não atendido, não impõe, espera. Quando o amado retorna do seu erro, não cobra, perdoa. É capaz de passar por cima das leis pelo bem do amado e do próprio amor. Se Deus é amor, isto é, se Deus coloca o amor acima do seu poder, nem tudo o que acontece no mundo é fruto da sua vontade. Deus tem todas as coisas debaixo do seu poder e do seu controle? Sim ou não? A resposta que todos os evangélicos dizem peremptória é sim, Deus tem tudo debaixo do seu controle. Logo, a favela está debaixo do controle de Deus. Logo, a miséria que mata crianças com diarreia no interior do Nordeste é parte de um grande projeto que Deus tem, que nós não entendemos. Porque Deus é como um grande tapeceiro. Essa é a nossa lógica. Ele está tecendo o tapete e nós do lado de lá não entendemos direito, mas ele do lado de lá sabe o que está fazendo. Então, a nós que confiamos nele, vamos simplesmente minorar um pouco a dor do outro, ajudar um pouquinho e tal, etc. Mas isso faz parte, porque Deus tem tudo sob controle.